Olá, nesse Gazine do dia 11 de janeiro de 2024, eu estou fazendo uma edição especial e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Mas voltemos aqui à abertura. Vocês estão lendo aqui Academic Zine número 1, Robocop entre o arbítrio robotizado e a liberdade humana. Pois bem, o ano passado, em 2023, eu já havia tido essa ideia há tempos atrás, mas ela se fortaleceu ano passado com a minha releitura de alguns artigos que eu fiz, e um dos que eu mais gosto é esse aqui, sobre o filme Robocop, né? Na verdade, eu vou explicar melhor. Eu sou pesquisador, eu sou autor de quadrinhos, de fanzines e também pesquisador nas duas áreas, finalizando aqui um pós-doc, né, fazendo um relatório final, mas ao mesmo tempo continuando com os meus gazines, pesquisando os zines de arte. Nesse contexto, os fanzines foram se ampliando, né, e eles foram tendo subcategorias, eu não gosto muito da palavra sub, mas vamos lá, categorias como o próprio termo zine, né, que não é bem uma categoria, mas é quase que sinônimo a fanzine, com uma diferença de que o zineiro não quer ser associado a um fã apenas, mas sim como alguém que é artista, né? E aí temos também o artzine, que é o zine artístico, o biographic zine, e outros termos como prozine, semiprozine. Em geral são esses os básicos, mas existem outros até como o adzine, advertisement zine, que são zines que são divulgados trazendo redivulgação de vendas de gibis, quadrinhos, livros. Eu mesmo recebia de um correspondente, eu não me lembro agora o nome dele, chegava para mim um fanzine de 4 páginas só com uma listagem de gibis que ele estava vendendo, quer dizer, como se fosse um catálogo, mas é um catálogo zine ou advertisement zine, né? Adzine. Enfim, e daí eu tenho uma associação também, desde tempos atrás, mas o ano passado foi se fortalecendo, que os fanzines são muito próximos das publicações do meio acadêmico. Mas vamos lá. O fanzine é uma publicação autoral, não comercial, paratópica, não está dentro do sistema oficial de vendagem de publicações, mas tem nichos, né? Pessoas que leem fanzines são as que os conhecem, né? E em geral não é muita gente. Assim, se for numa estimativa nacional ou global, a proporção é muito pequena, principalmente porque os fanzines, como eu disse, não estão à venda oficialmente. Enfim, pronto. O meio acadêmico o que faz? Ele faz pesquisa também. E as pesquisas ajudam a amplificar a vida, o ser humano, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento cultural do ser humano nesse planeta. O meio acadêmico, como faz isso? Ele também tem suas publicações, mas ele tem também as suas apresentações de trabalhos. Então, quando a gente vai para um evento, um seminário, um congresso, enfim, nacional ou internacional, a gente submete um artigo. Muitas vezes é um resumo primeiro, né? E se esse resumo é aprovado, você faz o artigo. Em alguns casos você faz tudo junto, entrega e espera o resultado da aprovação ou não. Ele sendo aprovado, porque foi lido pelos pares, você apresenta esse texto, esse artigo. Depois de apresentado, você o publica nos anais do evento, do congresso, ou até em revistas especializadas acadêmicas. Essas revistas e os fanzines têm uma similaridade. Elas são difíceis de achar. Os fanzines, digo difícil porque ele não é comercial, mas você encontra. Hoje tem internet que você pode encontrar todo tipo de fanzine, assim como você pode na internet encontrar todo tipo de revista acadêmica, nacional e até internacional. Só que ela não está para o público em geral. Eu me refiro agora ao artigo acadêmico e às publicações acadêmicas, porque elas são feitas para a leitura do próprio público acadêmico. Então, como essas revistas acadêmicas são para o próprio público acadêmico, na verdade elas deveriam ser para o grosso da população, né? Por isso nós temos a área educacional, desde a infantil, a escolar, a universitária e a pós-graduação, né? Para que isso se dissemine, né? Então, o intento é que aquilo que é pesquisado nas universidades
passe a ser publicizado e também utilizado, né? Mas não é bem isso que acontece, principalmente no Brasil, né? Parece que há nichos, não só os nichos, que há muros entre o sistema acadêmico de pesquisa com a grande população, porque também nós temos um problema sistêmico de como isso é passado, né? Então, os órgãos governamentais poderiam fazer essa mediação, mas no Brasil a gente sabe que as pessoas que estão nas áreas políticas, muitas delas não têm sequer formação básica. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, né, que é um problema grave, porque isso resulta em que elas governam um país e elas podem não ter nem a mínima capacidade de leitura, né? Vocês talvez me entendam, mas deixa para lá, eu não vou entrar nesse mérito. A minha questão aqui é que o meio acadêmico tem as suas publicações e elas não se coligam com o grande público. É mais ou menos parecido com os fanzines que não são vendidos oficialmente, então o grande público não conhece. Então as revistas acadêmicas estão sendo publicadas, mas também o grande público não conhece, porque eles não vão acessar uma revista com 10, 12 artigos de pesquisa sem que elas tenham uma coligação, um interesse, que sejam instigadas a isso, né? Então, aí, nesse item é que há uma semelhança com os fanzines e as revistas acadêmicas. Elas têm seus próprios nichos e estão ali por conta. Daí, quando eu reli o meu artigo Robocop, e não foi a primeira vez que eu reli, porque eu apresentei esse artigo, vou mostrá-lo novamente aqui para vocês. Tá aqui, eu errei. Esse aqui. Quando eu o publiquei a primeira vez, eu vou até diminuir um pouco aqui para vocês visualizarem. Eu o fiz, vou explicar agora. Eu o fiz aqui. Primeira vez foi publicado em 2014 dentro do Congresso Internacional das Faculdades EST em São Leopoldo. E aí publicado nos anais de lá. Vou mostrar. Aqui estão os anais. Deixa eu me achar aqui. São Leopoldo. Não é esse. Aqui também não é. Mas onde está? Aqui. Então, Anais do Congresso Internacional das Faculdades EST 2014. E aí vocês têm o meu trabalho aqui. Robocop entre arbítrio robotizado e a liberdade humana, Gazendraus. Pois bem, depois desse período, 2014, né? Eu o republiquei atualizado aqui na revista acadêmica Imaginário número 15, né, e que ela está aqui também. Vou mostrar aqui para vocês. Imaginário aqui. Então, dentro do site Marca de Fantasia do Henrique Magalhães tem uma série de itens, né? E aqui tem a Imaginário, você clica nela e vai para Imaginário e tem os números todos dessa revista. Revista Acadêmica sobre Histórias em Quadrinhos e Artes Visuais, a número 15. E aí, clicando em edição online ou digital, você vai para ela. Tá aqui. E tem o meu artigo também. Aqui. Robocop entre o arbítrio robotizado e a liberdade humana. Acontece que nessa republicação eu dei uma revisada, uma ampliada, uma melhorada no artigo, ficou mais interessante ainda. Pois bem, voltando lá onde eu quero mostrar para vocês, né? Então, o ano foi 2014 nas faculdades EST e 2018 na Marca de Fantasia, na revista Imaginário. A Marca de Fantasia possibilita com que as pessoas tenham uma possibilidade maior de leitura, porque está lá, tem toda a listagem das revistas, tem algumas imagens, né? Então atrai um pouco mais do que o geral. Mas mesmo assim, ainda o próprio site Marca de Fantasia, mesmo sendo gratuito e aberto, ele está entre milhares, eu não sei se eu posso dizer milhões, de sites de vários conteúdos aí na internet, né, desde que ela começou até hoje. E aliás,
tem uma relação da internet aí com o underground, com as pessoas hippies, com as pessoas que queriam abertura de intercomunicação. E as pessoas pensam que a internet começou só como uma questão militar dos Estados Unidos. Os militares injetaram dinheiro e trouxeram esse pessoal hippie. E tem um gazine meu que eu falo disso com base num entrevistador brasileiro no programa Provoca, pelo Marcelo Taz, eu esqueci o nome do convidado, e ele explica isso muito bem. Depois, se eu achar o link, eu ponho aqui na descrição. Mas voltando, então, resumidamente, eu me estendi muito, queria resumir, mas eu estou dando várias informações que penso que são úteis também. Na minha concepção, a semelhança, então, das revistas acadêmicas e dos fanzines é que elas têm seus nichos e pouca leitura. E aí eu gostei tanto do meu artigo sobre o Robocop, porque eu trabalhei com muitos referenciais de várias áreas, inclusive Isaac Asimov. Porque um dos livros do Isaac Asimov, que está no meu artigo, o Isaac conceitua monstros, androides, ciborgues, máquinas, robôs. E isso tudo é útil, porque o Robocop é uma espécie de mescla disso tudo, até mesmo com Golem, que é uma lenda, uma mitologia, né? Essa mitologia, se não me engano, é hebraica. Bom, enfim. O Golem é um ser que toma vida a partir de ser formado por barro, né? Similar ao Frankenstein da literatura da ficção científica, que toma vida não por barro, mas por pedaços de pessoas já falecidas. Voltando, então, eu gostei tanto do meu artigo e eu fiquei pensando, é uma pena, ele deveria ser lido, porque eu sei quando os meus artigos são mais ou menos, ou bons, ruins é difícil ter, porque para eu escrever é meio tortuoso. O começo é muito difícil até deslanchar, e quando deslancha é um processo criativo muito forte. Então eu estou escrevendo também para mim, eu não posso escrever algo pesado que eu não vá saborear, como dizia o Rubem Alves, ou sentir que ele está se desenvolvendo a contento como leitura. O escritor faz isso também. Mas vamos lá, não é arrogância, eu estou explicando para vocês que é tortuoso escrever para mim. Para mim é muito difícil. O começo é extremamente difícil, até engrenar. Quando engrena, aí vai melhorando. Aí sim o leque vai se abrindo e eu consigo desenvolver e finalizar. Bom, eu gostei tanto por causa de uma gama de informações lá que eu mesmo descobri quando desenvolvi. Utilizei até o Berto Roden, que foi um filósofo brasileiro, filósofo educador, né? Ele não é muito bem visto na área acadêmica, porque ele tem uma linha que era religiosa, mas ele se desvinculou à religião católica, principalmente porque ele teve que sair dela, já que ele tinha uma visão metafórica da Bíblia, do Gênesis, bem diferente do que é colocado pelo clero oficial, né? Mas vamos lá. Então eu abarquei vários conceitos, tanto falando do primeiro filme Robocop da década de 80, como do segundo filme, não do Robocop 2, mas da segunda versão do primeiro Robocop, rodado por um cineasta brasileiro, esqueci o nome agora. Eu falei deles porque ambos têm diferenças, mas têm congruências e têm equivalências de valores, embora eu goste um pouco mais do primeiro, né? Aliás, da versão original e não da versão refilmada, né? Foi refilmada autoralmente, mas foi refilmada com outros conceitos mais atuais. Eu gosto de ambas. E aí é um texto tão interessante que eu pensei, tudo isso para dizer agora o que eu quero dizer para vocês. Por que o meio acadêmico não pode chegar também às outras instâncias como algo mais pop, entre aspas, né? E é claro, se o fanzine também não chega tanto, mas eu tentei ir pelo canal do fanzine. Então teria a revista acadêmica, Imaginário, ou os anais da EST, do congresso lá que eu participei, e teria os fanzines. E aí eu criei esse conceito que eu mostrei para vocês aqui, vou mostrar novamente agora, né? Que é o conceito do Academic Zine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, arte zines, biographic zines e afins.